Hello! Sejam muito bem-vindos a mais um Cybercast. Hoje aqui nós vamos falar de como acelerar o teu negócio indo para a cloud de maneira segura. Dá para fazer isso rápido e de maneira segura? A gente vai falar isso hoje. Aldo, dá as credenciais aí, por favor, do nosso convidado que conhece tudo de cloud. O nosso convidado hoje é evangelista de Cloud DevOps com ampla experiência em ambientes de missão crítica e ambientes heterogêneos, especializado em soluções baseadas em nuvem, microserviços, containers e arquitetura serverless, tendo participado e liderado vários projetos complexos para muitas das maiores empresas da América Latina e do Brasil. O nosso convidado é, senhoras e senhoras, o cara Lucas Leme, arquiteto de Uou! infraestrutura sênior de Caraca, hein? cloud da AWS. E ele só falou um terço, né, Lucas? Seja bem-vindo, cara. Obrigado por ter aceitado o Obrigado convite. pelo convite. Tô feliz por estar aqui, viu, gente? Cara, animal. Cara, tô honrado, tô nervoso aqui, Aldo. Eu Cara, tenho mais uma coisa para contar a respeito do nosso convidado. O nosso convidado de hoje é um dos poucos chancelados no Brasil, a AWS Golden Jackets. E aí, se quiser explicar o que significa isso aí pra gente, Luquinha. Boa. Isso daí é um reconhecimento, né? Um reconhecimento físico ali em matéria de jaqueta para quem conseguiu obter todas as certificações da AWS. Então é uma honraria ali que a gente acaba recebendo. cara, animal, hein? Não, imagina, a gente vai perguntar tudo aqui, né, Aldo? Mas imagino que não foi fácil essa trajetória aí, até conquistar. Quantos, eu já vou te perguntar de cara, né? Quantos que tem no Brasil, no mundo? No Brasil, acho que algumas dezenas só. No mundo, não passa de centenas, tá? Caraca, bicho. É bem. Só não vou falar pra vocês que não é uma tarefa fácil, viu? Foi um pouco árdua a trajetória, mas Cara, não, Aproveitando que a gente está falando sobre trajetória, então, Lucas, vamos lá, conta pra gente qual que foi a sua trajetória até chegar como arquiteto de infraestrutura cloud sênior na AWS, na Amazon. show. Bom, comecei numa área que não era de tecnologia, comecei como um vendedor de loja de surf na época. Então, trabalhei ali um período de 2 anos e nesse período eu estava buscando o que eu iria ser, né? Ali estava no fim do ensino médio e tal, pensando. E aí, a área de tecnologia sempre foi uma área que eu gostava muito, né? E caçando como começar, tive a oportunidade de conversar com um professor de inglês, que já fazia inglês naquela época. E esse professor ele tinha me dado uma dica de um curso de tecnologia da informação, só que tecnólogo, não era um curso ali de faculdade, né? E era mais curto, né? Um tiro curto ali já para sentir a área. E aquele ele de já 2 anos, fez né? isso, de 2 anos. Aí eu gostei da ideia, falei, não, beleza, cabe no orçamento, né? Que naquela época o orçamento era bem contido. Então fui, me aventurei, gostei muito da área de infraestrutura. Então foi o pezinho que eu comecei ali. E a partir desse momento eu entrei em uma consultoria, a consultoria como analista de infraestrutura. E ali começando a aprender, mexer em servidor, o que que é tal coisa, o que que é redes. E quando eu estava nessa consultoria, tinha uma pessoa que trabalhava na minha frente e essa pessoa cuidava de banco de dados, né? Eu ficava abismado, né? Nossa, o que que é banco de dados? E aí a curiosidade, né? Conversando, aprendendo. E dá pra me fazer uma tarefa aqui que é mais fácil para eu ir aprendendo e tomei gosto pela coisa. A partir daí fiz cursos voltados a banco de dados e acabei entrando como DBA. Na época, passei por multinacionais, Carrefour, TIM como administrador de banco de dados. E naquela época eu já começava a falar um pouco de cloud, né? Ah, tal banco de dados funciona melhor em tal cloud. Eu já, opa, que é isso, né? Vamos pesquisar. Aí comecei a fazer cursos, comecei a me interessar por certificações, até que eu entrei numa consultoria como arquiteto júnior ali de cloud. Aí tirei minha primeira certificação, tive o meu primeiro desafio, que foi um grande projeto, inclusive o Aldo participou desse projeto junto comigo, e foi um desafio ali que a gente acabou migrando uma empresa grande, é, de forma ali que desligou todos os aparelhos em on-premises e
e jogou para dentro da cloud. Não foi tão coordenado, acho que a gente poderia ter tomado algumas medidas ali, foi um aprendizado que a gente tirou para a vida. E dali para frente, sempre planejei qual área de conhecimento dentro da nuvem, ia correndo atrás de um path de estudos até chegar aqui. Pô, cara, curiosidade, essa época do DBA aí, que inclusive, não sei se você sabe, né? Foi uma das minhas especializações, quase me tornei DBA e depois o mundo comercial me chamou. Mas é uma área que eu admirava muito. Tive um professor que era DBA Oracle, que falou, cara, meu sonho era ser um DBA Oracle, né? Cara, me conta, você falou assim, nessa época eu comecei, né, a olhar para cloud com um banco de dados. Uhum. Isso nós estamos falando quantos anos atrás, assim, mais ou menos? Isso foi por volta de 2014, 2015. Cara, isso é muito disruptivo, né? Porque a gente falava só em client server, a gente não vislumbrava, né? Como é hoje, tudo web. Exatamente, Hoje, né? hoje é o contrário, né? Não faz sentido falar de outra coisa. Você vai pensar num projeto hoje em dia, você já pensa em cloud, rodando numa Arquitetura. uma arquitetura Sim. toda sem servidor, uma arquitetura toda voltada para a web, mas antes não era assim. E a gente atuando como DBA, escutar que você não iria ter acesso ao servidor de banco de dados era uma coisa que, pô, Como assim? como que vai ser meu dia a dia, né? Cara, Preocupante, né? No mínimo você fala, pô, mas como que eu vou fazer tal tarefa? Como que eu vou olhar um log com mais detalhes? Mas aí no dia a dia, olhando ali como funciona, né, a operação, você vê que não é um monstro, um bichinho de 7 cabeças que show. você consegue. E aí, essa foi a sua última oportunidade? Como é que foi? Você foi escalando? Foi subindo? Eu não entendi a pergunta. A última, onde você passou, que você contou, foi a última empresa? A última empresa, antes dessa aqui que a gente fez a migração, passei por grandes bancos, trabalhei no Itaú um tempo, aí depois do Itaú consegui chegar na AWS, uma posição que eu já almejava, que era o arquiteto de infraestrutura, e já estou na Amazon já há quase 3 anos. E se eu conseguir chegar, significa que já era um objetivo, né? Já era um objetivo. Era algo que você admirava ali, falava, pô, quero estar lá. Desde quando comecei a vislumbrar a nuvem, né? Começar a entender, foi um dos objetivos. Falar, não, um dia eu quero estar nessa posição e, consequentemente, correr atrás para isso. Eu nem sei se você tem esse número de mercado, mas eu acho que hoje em market share, quando a gente fala de web service, lidera, né? Pelo menos... Lidera. Um quadrante lidera, assim. E lidera com folga, porque assim... Uhum. Todo mundo que eu converso, você tá onde? Ah, eu tô na Amazon. Você tá onde? Ah, tô AWS. Sabe, realmente é difícil. Às vezes se o cara tem uma aplicação, sei lá, por algum motivo ele tem uma aplicação em Azure, aí ele tá ali no ambiente Microsoft por algum motivo, mas ele roda outras coisas, ele acaba estando na Amazon em algum momento, né? É doido isso, né? É doido. E você comentou, né, dessa parte de questões de ter um ambiente multi-nuvem, né? É uma coisa que a gente vê como Antes o pessoal ficava com muito receio de ir para a nuvem, pensava, vou criar um ambiente multi-nuvem para eu não estar preso com um fornecedor só, né? Mas você explicando, entrando no detalhe, você vê que não fica preso. Por exemplo, muitos dos serviços ali que a AWS oferta são serviços com código aberto, serviços que você pode integrar e não ficar preso. Então, uma vez que o cliente vai conhecendo esse dia a dia, ele fala, não é bem por aí, não preciso estar em várias posições, né? Lucas, uma coisa interessante de explicar para o pessoal que está assistindo a gente, o que faz um arquiteto de infraestrutura cloud AWS? Conta pra gente. Show. O arquiteto de infraestrutura, ele tem que entender o cliente, né? Qual que é o desafio do cliente, às vezes um problema que o cliente está enfrentando, ele quer resolver de forma tecnológica, ou um problema de negócio. É você, de fato, entender a causa raiz para o cliente estar te requisitando. Esse é o primeiro ponto e é um dos pontos mais importantes. O segundo ponto é, de fato, você habilitar ali,
trazer a solução de forma que atenda esse problema. Como que é trazer essa solução? Qual que é a responsabilidade? Você pegar, desenhar, arquitetar de fato, né? Abrir lá o Draw.io ou qualquer outra ferramenta de diagrama de arquitetura. Você entender quais as peças fundamentais ali, os serviços que a cloud oferece que vai estar resolvendo aquele problema do cliente. Então, alinhado a isso, você fez a solução, você criou ali o que vai ajudar o cliente naquele ponto. Além de você trazer isso para o cliente, você também explicar quais são as melhores práticas, o porquê você está implementando isso e o como você deve estar implementando isso para que seja de uma forma escalável, segura e que de fato vai trazer um benefício. Aí que está a diferença do dia a dia, né? Até aqui, você fez a definição da solução. Daqui para frente, a gente tem como responsabilidade estar olhando como que essa solução vai estar sendo implementada. Ou seja, eu não entrego a solução e simplesmente vou embora e o cliente se vira. Não, tem que estar ali do lado, implementando, olhando se aquela solução de fato atendeu o problema, porque às vezes a gente pensa que um problema é ali, só que a causa raiz ainda não foi tratada. Então, a gente entender de fato se resolveu o problema e dali ajustar parâmetros, ajustar coisas que de fato trazem a melhoria de performance e segurança. Então, basicamente, é esse o dia a dia. Você resolver os problemas do cliente com uma ótima solução e trazendo ali o seu acompanhamento desde da projeção daquela solução até a implementação ali no dia a dia. Lucas, deixa eu ver se eu entendi. Então, se tiver qualquer um nos ouvindo aí, o cara fala, pô, então qual que é o primeiro passo para eu ter uma adoção, né, de solução AWS? Então, o primeiro passo seria conversar com o arquiteto para ele entender como é que tá a tua estrutura, o que você espera, o que você deseja, e para adaptar e escolher a melhor solução. Então, a gente não está falando, ou melhor, no teu dia a dia, né? Você não tá só ali como um cara de... A gente usava muito esse termo, né? Nos lugares que eu trabalhei, que falava, o cara vai fazer especificação do projeto. Não é uma spec, né? Não. Você acaba sendo a interface até a implementação com a área técnica. Então, você acaba sendo front para o cliente, é isso? Isso, e além de ser o front ali com o cliente, não só fazer a especificação, mas também está apoiando com dúvidas técnicas, dúvidas ali. O cliente foi implementar, está esbarrando nesse problema. E essa especialidade a gente tem que ter. Então, a gente traz ali, faz isso, vai por esse caminho, que aqui não está dando certo, vai por aqui que é melhor. Então, qual que é a estratégia para fazer essa migração? Então, são coisas ali que bem comuns no dia a dia. Show, cara. E aí você tem como se fosse um time de engenheiros ou especialistas que de fato vão fazer aquela implementação. Você define, arquiteta, você levanta os requisitos, levanta o caso de uso do negócio, vai tirar dúvida, vai apoiar ao longo do projeto e você fica de ponto de contato para o cliente. É isso? É que normalmente no nosso dia a dia, como que a gente trabalha? A gente trabalha a 4 mãos com o cliente, a 4 mãos ali com quem de fato vai ser dono daquela solução. Porque como a gente trabalha numa estrutura de projetos, a gente não vai estar no ongoing, não vai estar ali no dia a dia suportando aquela aplicação. Então, como a gente faz o projeto a 4 mãos, o que acontece? O cliente ele já vai absorvendo aquele conhecimento. Então, a gente pega ali no dia a dia, vai junto com o cliente para poder ir absorvendo esse conhecimento e poder dar sustentação, poder, aconteceu alguma coisa ali, eu sei como resolver, ou, posso melhorar em tal ponto. Então, sempre trabalhando a 4 mãos. E quais as características que você recomenda que um arquiteto de infraestrutura senior cloud tenha? O que você vê que é mais importante, tanto falando em soft skills e hard skills também? Acho que é melhor, né? O que não pode faltar, né? Num o cara, que não um pode cara faltar. bom, um cara bom, Sim. né? Boa. Acho que um cara bom, ele tem que saber escutar. Então, ele tem que saber puxar ali o que é a dor de fato. Às vezes uma pessoa chega para você, quero migrar minha infraestrutura para cloud. Mas o porquê? Qual que é o benefício de negócio que você está esperando com isso?
Às vezes só a migração não vai atender. É o requisito funcional, né? do Exatamente. projeto. Você tem que saber você tem que saber acessar ali o que de fato você vai estar querendo resolver. Qual que é a métrica de sucesso desse projeto? Porque o migrar por migrar, Qual que é o não- objetivo, né? Quais são os exatamente. problemas envolvidos? Então, eu acho que o primeiro ponto é você saber escutar, saber fazer as perguntas certas ali. É, não tomar decisão sem estar conversando, sem estar expondo os pontos que vai acontecer, porque normalmente uma pessoa muito técnica, que eu me incluo nessa, às vezes a gente quer resolver ali o mais rápido possível e acaba tomando decisões ali que sozinho. Só que às vezes essa decisão não é a melhor possível. Se você divide com mais gente, divide inclusive com o principal afetado, aí vai ser uma decisão mais colegiada, né? Então, acho que esse é um segundo ponto que eu percebo que é muito importante ter para um arquiteto ser um cara de destaque aí no meio do caminho. Cara, olha que louco. Você ia perguntar das hard skills e das soft skills, né? Os dois principais que ele falou são soft skills, né? Uhum. Então, o cara saber trabalhar, né, com time e o cara saber ouvir. Então, olha que doido. Óbvio, né? A gente sabe que o cara precisa conhecer tecnicamente. Quanto mais certificações, melhor. O cara consegue saber melhor para ligar os pontos, né? Pô, eu sei o que existe de solução, de mercado, de problemas, de desafio. Mas se o cara não souber ouvir, não souber trabalhar em time, não adianta. Exatamente. E um ponto que acho que é uma mudança da gente que pegou o começo da tecnologia e o mundo de agora, que antes o negócio se adaptava à tecnologia, né? Então o negócio fazia conforme a tecnologia dava. Hoje é diferente. É a tecnologia que se adapta ao negócio. É, cara. Então a gente tem que ouvir do negócio de fato o que ele quer resolver e colocar a melhor tecnologia em cima disso. Pô, Lucas, você trouxe uma coisa aqui que acho que dá, cara, dá parte um e parte 2 disso aqui que a gente tá falando, hein? Cara, a tecnologia, a gente fala assim, isso aqui vai dar corte, né? Não tem jeito. Cara, é a tecnologia que se adapta ao negócio e não o contrário. Exato. Pô, isso é animal, assim, sem precedentes. É uma virada de chave, inclusive, para modelar negócio, né? Porque às vezes a gente vai pensar, sei lá, a gente lida com muita startup, né, na empresa. Cara, às vezes o cara tá projetando um negócio e antes o limitador era a tecnologia. Ele fala assim, pô, tive uma ideia, mas, cara, é loucura, não dá para fazer. E agora é o contrário, né? Você joga lá na frente, projetos ambiciosos, quero resolver problemas de uma maneira ambiciosa, E com custo baixo. custo baixo, e aí eu busco tecnologia para resolver isso. Então isso acho que muda o jogo, não só no cara que já tem uma maturidade, que já está buscando ir para cloud ou qualquer tecnologia nesse sentido, mas no cara que às vezes está tentando resolver um problema da maneira antiga e está faltando ele achar ali, porque vai ter tecnologia para ajudar ele, né? Exatamente. Cara, show. E é uma quebra ali, digamos, de paradigma, né? Porque Total. E outra, é o que faz ter muitas startups hoje em dia, muitas ideias que saíram do papel Sim. por conta disso, dessa facilidade de você poder estar testando, experimentando e não limitar o seu negócio para a tecnologia. Ah, só rodo aplicação X no meu parque, eu não vou poder fazer isso porque Sim. vai dar muito trabalho, vai custar muita grana. Então hoje a gente não tem isso, né? Cara, quando você tem isso, né, SaaS, né? Você coloca isso ali na tua precificação, você tem um negócio SaaS também, acompanha, faz parte do teu custo e cresce junto com você a infraestrutura, né? Exatamente. E essa separação de infraestrutura por custo traz aquela visão que você pode saber se o produto seu está sendo otimizado em custos, se ele está se pagando, e se você está fazendo um bom negócio ali em manter essa linha de produto. Por exemplo, antes você não conseguia pegar meu produto X ou meu site Y, ele custa tanto por usuário. Antes você não conseguia fazer isso, era muito difícil. Porque ou era muito recurso compartilhado, era questões ali de que você não coloca na ponta do lápis, quer manter um local para armazenar tudo isso. Então, hoje você já consegue fazer essa quebra e já consegue saber quanto cada usuário custa na sua plataforma. Então, Cara, esse fracionado é muito... Que é uma coisa que a gente tá falando nos bastidores, não sei se eu vou atropelar, você me para aqui se eu estiver atropelando. É justamente isso, né? Inclusive, o nosso episódio, né? O título do nosso episódio é, cara, como é que a gente, né, acelera para cloud e de maneira segura?
E a gente vê muitas empresas ou virando a chave, né? Cara, cloud, acabou. Desliga aqui tudo que é local e dane-se. Como a gente vê o contrário. Não, putz, é muito complexo, aí vai, depois volta, não faz um estudo de viabilidade. Nesse momento, quem estiver ouvindo pra gente, estiver pensando, ou já foi um pedaço pra cloud, normalmente é isso, né? Ah, pegou pedaço aqui, 30%, 40% do que tem, foi, deixa eu ver, deixa eu testar. O que que não pode faltar, cara, num planejamento de migração, né? Isso aí eu tô falando 360. Investimento, pessoas, programação, quando, como, impacto nisso no negócio, nos clientes, que às vezes dependendo do negócio está pendurado nisso também. O que que não... Eu sei que é uma pergunta gigante. Vai, só essa pergunta já vai... Mas o que você lembrar aí de principal que você fala assim, cara, preciso dar esses alertas pro cara. Acho que o primeiro ponto é a gente ter uma base bem consolidada. O que, que eu diria como uma base? Uma fundação. Você já começar da maneira organizada. Ou seja, você vai, no cenário da AWS, você vai criar uma landing zone. O que, que é uma landing zone? A gente brinca que é um condomínio onde você vai abrigar suas contas, ou seja, onde você vai gerenciar, onde você vai colocar questões ali de segurança, guarda-reios, automações para que você não tenha exposição de dados, não tenha alguma coisa vazada. E guarda-reios ali para garantir que os usuários certos tenham as permissões corretas. Esse é o primeiro ponto ali para você trabalhar. Porque a partir dali é muito difícil você já colocou um pé na cloud, você começar a habilitar esse tipo de coisa. Porque você já tem uma aplicação rodando, você vai chegar para alguém da área X, falar, ó, vou ter que bloquear esse usuário aqui que não está muito permissivo. A pessoa vai falar, não, isso daí pode ter um impacto. Então, se você já faz isso antes, você já planeja, já cria o seu condomínio bem feito, você já consegue ter esse ponto pavimentado. Outras coisas. Você definir estruturalmente como que vai ser o seu negócio em termos de cloud. Porque assim, tem muitas empresas que elas criam uma conta para cada tipo de produto. Por exemplo, eu tenho um website X, esse website ele vai ter uma conta dedicada para ele. O Y, o outro produto, ele vai ter uma conta dedicada para ele. Então, você definir isso é um dos requisitos mais importantes ali para o começo. Por quê? Isso vai orientar todas as suas automações, vai orientar a questão de como você cria o usuário, aonde você vai guardar backup, aonde você vai logar as coisas. Então, se você define isso antes, é muito mais fácil. Cara, é a fundação barra planta baixa ali do Exato. projeto, porque... vê se... Desculpa te interromper, mas vê se é correto eu pensar assim, a gente está acostumado com serviços que cara, vou no mais barato. Então, se a assinatura é tal, vou fazer separado, eu vou fazer junto pensando no custo. Mas se eu não projeto isso lá na frente, isso talvez vai inviabilizar. Acho que é por aí que você ia comentar, né? Exatamente. Aí você ter esse planejamento, né? De ter essa segregação ou não. Para muitos casos funciona esse tipo de segregação por conta, porque você diminui o raio de impacto. Se você tem uma equipe muito grande, por exemplo, diversos times, é legal você ter essa separação, porque fulano X não vai estar mexendo no parquinho do outro fulano. Então você já consegue ter essa separação. Questão de custo. Quando você monta todo esse condomínio, você toma benefícios de custo por grande escala. Por exemplo, se você tem um condomínio ali, você vai juntar todo o billing de todas as contas. E, por exemplo, transferência de dados. Se você faz um montante X, o custo dessa transferência ela baixa. Então, você tem alguns benefícios, alguns descontos que quando você tem em escala, ou seja, quando você está ali embaixo de uma única conta que é a pagadora, você já vai trazer esse benefício para você. Legal. Tem uma pesquisa, não vou lembrar a fonte dela, que menciona que, enfim, não vou recordar agora, mas menciona que quando você não planeja, né, você não tem uma estratégia de migração de cloud, quando você faz a migração da noite por dia, você tem 3 vezes mais problemas de segurança. E o que eu tenho visto são bastante empresas migrando para cloud e tendo problema de segurança, achando que cloud, por exemplo, porque vão para cloud, vão estar seguras,
E elas não se planejam para isso, elas vão migrar e não cria justamente esse condomínio que você falou, os guarda-reios, enfim, as boas práticas, né? E não tem noção de responsabilidade compartilhada Esse do é um bom mundo de ponto. cloud. E aí acabam migrando o as is to be diretamente para cloud, acabam ficando mais expostas e ainda tem um problema com o FinOps. Então, tem muita empresa que vai e às vezes por não se planejar volta. O que que você acha disso? Você tem alguma recomendação? Esse é um ponto bom, questão da segurança compartilhada, né? Tem muita gente que acaba esquecendo desse ponto, e é um ponto que a gente sempre volta, sempre conversa sobre, porque é um ponto que é interessante todo mundo estar sabendo. A segurança compartilhada funciona da seguinte modo: a segurança na cloud, ela é feita pelo quem está utilizando, ou seja, do cliente. Quem está utilizando a cloud faz a segurança na cloud, ou seja, habilita a criptografia, habilita de forma inteligente os firewalls, não deixa coisa que não precisa estar exposta à internet expostas, toma cuidado com log. Então, isso é uma responsabilidade de quem está utilizando. E a segurança da cloud é do provedor. Ou seja, o que é a segurança da cloud? Segurança do data center, segurança de você poder estar operando os serviços dentro do SLA. Então, isso é responsabilidade do provedor. Então, para uma jornada de sucesso, digamos assim, então é uma via que você tem que andar de mão dada. Ou seja, uma parte da responsabilidade está com o cliente, que está realmente utilizando a cloud, e a outra parte da responsabilidade é do provedor. Cara, eu acho que a gente tá falando. A gente tenta aqui no Cybercast a gente furar a bolha, né? A gente quer que muita gente do mercado acompanhe, compartilhar informação relevante, prática, mas a gente também tenta traduzir o Technicase e talvez executivos ou mesmo empresas menores, porque, por exemplo, você consegue ir para cloud para empresas pequenas, então PMEs nos ouvem bastante aqui, é que o cara entenda para ele tomar uma decisão. E aí, cara, uma coisa que acho que vocês falaram aqui que vale ouro, já vale o episódio. Eu acredito que a maioria dos caras menores, pelo menos, que não estão ali, ele precisa tomar uma decisão do ambiente dele ou fazer algo que ele não tem dentro de casa, um cara técnico tão, né, tão sênior, ele acredita que é uma terceirização, cara. Ah, tô indo pra cloud, Tá cara. terceirizando o risco, às Pô, vezes se é a AWS imaginário. não tá segura, Total. e eu percebo que eles usam essa chancela, sei lá, cara de software. Olha, compre meu software porque nós somos AWS Partner. Ou seja, ele tá jogando, é um selo, sim, é uma chancela, usando a branding ali também e robustez. Mas, cara, é importante também, às vezes, para o cliente final entender o quanto esse cara, que é o provedor dele, tá fazendo ali dentro. Porque o que você me explicou, vê se eu entendi bem, Lucas. O cara tá locando um espaço chamado cloud. O que ele tá fazendo ali dentro é igual ao condomínio, né? Eu tô dentro do condomínio. Mas, cara, sei lá, eu tenho a segurança do condomínio, que é da cloud, que a responsabilidade é da AWS. Só que ali dentro da sua casa, todo dia você deixa a porta aberta. Todo dia você deixa a porta... Ah, tô dentro do condomínio. Mas, cara, peraí, sei lá. Entrou um X. Às vezes não é nem roubo. Mas entrou um animal, você tá do lado de uma floresta, entrou um animal ali X, bagunçou, fez alguma coisa, gerou algum perigo, algum risco. A responsabilidade do condomínio é você que deixou a porta aberta. E aí você começa a ter essa... Então, cara, isso que vocês trouxeram pra mim, pensando na galera que segue a gente que não é tão do Technicase, que é uma galera mais de negócio, cara, eu acho que isso muda o jogo, porque na hora de uma conversa inicial, de uma avaliação, com certeza tem mais investimento para fechar essas portas de segurança dentro da cloud, não é só o custo de cloud, certo? Exatamente. Aí eu começo a investir em outras coisas. Você investe em outras coisas ali para você estar, de fato, fazendo a sua cloud, ou seja, a sua casa, digamos assim, segura, né? Segura. E é interessante que muitos dos serviços a pessoa pode estar experimentando para um nível gratuito, tem o free tier, e muitas vezes por estar terceirizando, acaba nem olhando essas ferramentas de segurança, Explica né? o que é free tier, só para o pessoal. O free tier é uma camada, ou seja, um período de tempo com serviços ali configurados que você pode utilizar de forma gratuita, para você realmente fazer a experimentação. Então, tem uma lista enorme de serviços ali que
eles compõem esse free tier, uma configuração básica ali, você consegue estar tomando proveito desse serviço gratuito. E uma pergunta, você sabe mais ou menos em média, são muitos serviços novos, né, que são adicionados no dia a dia. Você sabe a quantidade de serviços que a AWS tem, mais ou menos, se é por volta de 400, 500? Porque tudo isso você vai criando como se fosse uma superfície de ataque, né? Porque você tem a parte da, vamos supor, a superfície seria a parte da aplicação, a parte da infraestrutura, a parte do backplane, porque hoje em dia tudo é API, né? Tudo é chamada de API. E você também tem os containers, né? Que eu acho que é um dos piores gaps, vamos dizer assim, onde está mais localizada essa parte de dificuldade com segurança da informação, né? Da nuvem. Você tem mais ou menos ideia de quantos serviços tem? Porque isso vai aumentando, né? A potencialidade, a superfície de ataque vai aumentando. Então você pensa no serviço que está hospedado, que ele pode ter vários inúmeros serviços, várias vulnerabilidades, né? Bom. Então isso é uma coisa também para o pessoal se preocupar de negócios, né? Porque imagine, por exemplo, ter um serviço do Lambda, tem que ter um especialista de Lambda, tem que ter um serviço de AWS, de banco, tem que ter um cara que conhece a AWS. Ninguém conhece tudo. É infinitamente impossível, né? A superfície de ataque vai aumentando muito. E a gente conversando aqui, provavelmente deve ter sido anunciado mais outro serviço. Brincadeira. Dessa parte, e realmente, como tem bastante superfície, como o Aldo explicou, tem muita coisa que a AWS ela já indica, né? Ó, para esse serviço, quando você for criar, ó, habilita isso e isso daqui, ó, porque é seguro. Ou, por exemplo, vou criar um banco de dados, um RDS, que é o serviço de banco de dados dentro da AWS. Quando você está selecionando as opções, ele pergunta, você está criando para um ambiente produtivo ou para um ambiente de desenvolvimento? Dependendo da Dropbox que você selecionar ali, ele vai te falar, para o ambiente produtivo, essas configurações aqui são as ideais. Então, você olhar com carinho as indicações ali, você já consegue perceber que você reduz a sua vulnerabilidade só optando pelo que já está recomendado ali para você. Ou seja, pegando um pouco do que vocês falaram, né? Vou até comentar de um parceiraço nosso aqui, que é a QD7, que assim, contar com um parceiro que conheça de infra de rede, conheça de arquitetura, conheça de várias plataformas para ajudar, pode ser um caminho, né? Então, inclusive, quando a gente fala de segurança propriamente dito, né, são os caras assim que são referências, já estão falando de computação quântica, de criptografia para isso, que tudo está mudando já, grandes companhias estão olhando para isso. Então, até lembrei dos caras para citar, porque realmente eles têm feito muita coisa interessante nesse sentido, e eu acho que conecta aqui com o nosso papo. Mas daqui a pouco a gente está indo para o final, com certeza a gente vai ter que ter uma parte 2 desse papo, mas, cara, a gente não pode ir para o final ou encerrar isso aqui sem o que a gente está curioso aqui para conhecer, né, Elton? Você começou falando que o cara é o quê? Sim, vamos lá, né? A gente queria ver, a gente ficou com vontade de conhecer e saber um pouquinho mais de detalhes sobre a Golden Inject. Da AWS, tem como você... Detalhes não, a gente quer ver a parada. A gente quer ver. Não sei se será você... que eu espero que ele Não sei se eu lembrei de você trazer a jaqueta. Cara, pô, Se a gente puder ver, você passar um pouquinho é mais de verdade? detalhe. É de verdade. olha aí, Vou cara. apresentar para vocês aqui que Cara, bicho, de ouro mesmo. ela é de ouro, hein? Brincadeira. Posso ver? Pode. Cara, chique, hein? É o manto, é o manto. AWS certificado. A Golden Inject. É até pesado É aqui. pesada. Cara. É ouro, cara. Vale É ouro aqui. Chique demais, hein? Cara, e aí? Quantos Como foi anos? a trajetória até chegar aí? Quantos anos? Como conquistar? Agora eu quero Como uma. conquistar? Como que a gente faz? Bom, pra mim foi uma trajetória de 5 anos, digamos, 5 anos, para conseguir alcançar. Cara, Foi uma trajetória de 12 certificações. 12. Desde nível o Practitioner, né, que é o nível inicial, depois o nível intermediário, Associate, as Professionals e as de especialista em áreas.
Então, são 12 certificações, cada certificação tem o seu custo, né? Depende do nível, por exemplo, os níveis de especialista e professional são US$ 300 cada prova, né? E é aquilo, né? Você tem que passar, você paga os US$ 300, se não passar, dói um pouco. Dá um pouco. E aí foram esses 5 anos aí de estudo. O mais interessante, que eu não fiquei preso na área que eu sou especialista, né? Que eu comecei na área de banco de dados, como havia contado a história. Só que aí, para as de especialista, eu tive que aprender machine learning, tive que aprender questões de segurança, networking no detalhe. Então, são coisas que abriram ali um leque de soluções, de tecnologias que eu tive que absorver até chegar nesse marco. Então, foi uma conquista bem legal. Pô, cara, parabéns. Eu tô Obrigado. imaginando você chegando nas reuniões lá na AWS, os caras olham e falam, meu, chegou o Super Saiyajin, né, É o cara? cara que vai resolver todos os problemas. Às vezes o pessoal coloca o apelido de Power Ranger. Chegou, verdade, o Dourado era o cara, E né? qual que é essa responsabilidade de ser o Power Ranger preto, o cara, dono da jaqueta? E aí, como que fica isso? Como que o Lucas, ele, né, ele... O mais interessante é que, como você tem esse marco, né? As pessoas te procuram para saber o como chegar, como estudou, o que achou de tal prova, dicas ali eu estudo qual material para passar nessa tal prova. Então, é uma responsabilidade de você estar podendo passar esse guia, né, para a pessoa tá conseguindo atingir, mas é bacana demais. Cara, você acaba sendo visto ali como embaixador, né, cara? Porque, pô, praticamente todas as certificações, sei que tem muitas, mas as principais você teve que fazer, né? Exato. Cara, E é aquilo, né? Aí a pessoa de uma outra área, de uma área de dados, te procura para entender como tirar a certificação. Então, é uma coisa legal. Você acaba tendo um network bom por conta disso. Você, por exemplo, Lucas, é um cara que trabalha na AWS, naturalmente é mais fácil para você tirar a certificação, porque você está no dia a dia ali mexendo com a ferramenta natural. Mas o que que você recomendaria para uma pessoa que não trabalha na AWS, que quer seguir a carreira em cloud? Go- Como estudar e o que estudar? O que que você sugere? É uma boa pergunta. Eu acho que ali a pessoa ela tem que definir objetivos. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Quer começar com cloud. Então, a gente pode pensar em começar de arquiteto associate, que é uma prova que ela te dá bastante amplitude dos serviços que tem. Então, é um primeiro passo ali você para estar conhecendo. E eu acho que o mais importante ali, estudar sobre os serviços que caem na prova, pegar ali toda a prova de certificação, ela tem descrito os principais domínios, os principais serviços que caem, tá lendo sobre eles, páginas de FAQ, ou seja, perguntas frequentes, você tá fazendo simulados. E uma coisa que eu sempre gosto de fazer é definir horários ali para estar estudando. Ou seja, quando eu vou estudar para uma prova de certificação, eu estudo um dia sim, um dia não, 1 hora por dia. Não me mato estudando 4, 5 horas. 1 hora por dia, um dia sim, um dia não. E se você consegue, de fato, manter esse plano, aí você se dá algum benefício, algum prêmio ali por você ter mantido esse plano. cara, ou seja, tem que ralar, tem que se dedicar. Inclusive, eu lembrei de uma coisa, né? Como é que você pega um empreendedor, um empresário, que tem uma pequena e média empresa, o cara tem uma empresa de tecnologia, ele precisa tocar a empresa, cuidar dos profissionais, cuidar das burocracias da empresa, e aí ele ainda, muitas vezes, né, tem 2 sócios ali, é muito comum isso nas integradoras, nas empresas menores, e um deles tem que ser o maluco ali de tirar a certificação para a empresa se manter, porque às vezes ele não tem um corpo técnico tão grande. E nisso eu lembrei de outro parceiraço nosso, que é a Inspira Capital, que, cara, enquanto o cara foca ali e se desenvolver tecnicamente, etc., pô, a Inspira é um back-office as a service. Então, para desburocratizar, sabe, as coisas do dia a dia, pô, preciso de alguém para ajudar no meu financeiro, para ajudar no ADM, para ajudar no marketing. Então, é um braço direito aí para os nossos ouvintes. Então, lembrei dos caras aqui. Cara, a gente está caminhando para o final. E assim, Lucas, se você topar, cara, a gente vai te convidar aqui um outro dia, que a gente precisa com certeza ter uma parte 2.
Opa, topo sim. Porque, cara, assim, eu tenho uma porrada de perguntas ainda pra fazer, acho que o Aldo também. E aí, pra gente fechar esse episódio, né, Aldo, acho que a gente sempre pede, né? Cara, um recado aí que você queira deixar. Tudo bem que você volta logo, mas algo que você queira deixar pra galera. Fala assim, queria deixar essa mensagem aí que eu acho que vai ajudar, seja o cara da área, seja o gestor, algo que você vê que é latente hoje no teu mercado, seja cliente, fornecedor, parceiro, colega, que é importante os caras saberem. Acho que o principal recado que eu gosto de deixar, até falando muito de tecnologia, é: cara, não tenha medo de ser curioso. Eu só consegui chegar onde que eu tô por curiosidade. E eu acho que a curiosidade é o que leva a gente a estar aprendendo mais, tá absorvendo novas tecnologias. Então, não tenha medo de ser curioso. Show, show. É isso, né, Aldo? É isso aí. Cara, obrigado demais, assim. Ó, vou cobrar, hein? Vamos ter essa parte 2 aí, porque... Deixou um gostinho na boca. Não, a galera deve estar agora xingando a gente, Sim. falando, peraí, parou aí, como assim? Né? Então, vamos ter, combinado? Vamos. Combinado. Fechou? Fechado. Cara, obrigado, viu? Obrigadão. Valeu, galera, até a próxima. Falou, galera.